Mos Khalifa, porque já está no uso da palavra. Mos Khalifa, o Acórdão 700-2021 anulou o Congresso da UNITA com base numa irregularidade estatuária. Para si, a lei deve estar acima de qualquer vontade popular, mesmo que isso signifique invalidar a escolha de milhões de militantes, e porque muito desse debate. E também quero aqui recordar ao Mos Khalifa, no que concerne a Adalberto Costa Júnior, diz-se por aí que é filho de cabo-verdiano, ou seja, de mãe cabo-verdiana e pai português, mas isso, quer dizer, acaba mesmo só no disse-se por aí. Quer dizer, não há nada de concreto, não é? Há quem diga que, eu não sei, nunca ouvi o Adalberto Costa Júnior a confirmar ou a desmentir essa informação. Sabe-se que ele nasceu em Angola, em Quingenje, na altura Benguela, agora parece o Ambo ou vice-versa, mas quanto à nacionalidade do pai ou da mãe, quer dizer, não há documentos, não há, ele próprio não diz se é verdade ou não. Mas a pergunta em função desta discussão é: o Acórdão 700-2021 anulou o Congresso da UNITA com base numa irregularidade estatuária, e isso estamos a falar do facto de Adalberto Costa Júnior concorrer, apresentar-se como candidato para as eleições eleições internas do partido, antes de renunciar à nacionalidade portuguesa. Tinha dupla nacionalidade e, como tal, violou uma regra estatuária. Para si, a lei deve estar acima de qualquer vontade popular, mesmo que isso signifique invalidar a escolha de milhões de militantes, uma vez que muitos militantes, e não só populares, achavam que Adalberto Costa Júnior, naquela altura, era a pessoa certa para conduzir os destinos do país, ou seja, conduzir o processo eleitoral e, por sua vez, ganhar e, com isso, então, dirigir o país. Mas então vamos, é assim, há um vídeo que está a rolar, cujo ACJ estava em Portugal, foi lançar o seu livro, e num debate ele falou isso. Os angolanos que estão aqui sabem, o ACJ falou, deixou bem claro, não deixaram eu governar, porque eles dizem, por meu pai ser português, a minha mãe ser cabo-verdiana. Não é o Mos Khalifa que está a dizer. O problema é que os membros da UNITA não são honestos. Mas esse vídeo está a girar. Eu até tinha esse vídeo no celular. Eu poderia fazer a questão de mostrar aqui, mas estou numa outra situação. Não, de facto, há esse vídeo em Portugal que ele lamenta o facto de não estar no poder, porque há quem diga que a mãe é cabo-verdiana, assim, ele diz isso. Há quem diga não, ele disse isso, bem claro. Muito obrigado, Márcio. Mas agora, sobre a questão da lei. E nós precisamos, ou nós façamos então uma outra lei, revogar a lei e fazer uma outra lei que diz que qualquer estrangeiro que fazer filho aqui, por mais que seja chinês, brasileiro, maliano, portugueses, os seus filhos crescendo aqui, comendo feijão com fundos de óleo de palma, andando nos nossos guetos, também podem ser presidente. Agora, enquanto a lei for do jeito que é, nenhum povo vai ir por cima realmente de uma lei, porque às vezes muitos estrangeiros vão se aproveitar, ou pessoas com dupla nacionalidade, ou aqueles que não podem chegar a essas lideranças, vão se aproveitar da degradação social que o MPLA impõe à nação, para se justificar que ele pode chegar ao poder só porque traz um discurso fingindo que ama mais os angolanos do que certos membros que estão no governo, enquanto que isso não é verdade. Ele ama menos angolanos ou não ama, porque ele deveria ser o primeiro a dizer: eu não posso concorrer, mas essas eleições de 2027 tem que ser o Sacaíta, porque o Sacaíta é filho de angolano, neto de angolano e é angolano. Então, Sacaíta deveria concorrer, mas como ele é ambicioso e orgulhoso, quero mais uma vez repetir uma dose que ele sabe, mesmo com o voto, não vai chegar à presidência até que se faz uma reforma nas leis. Não sei se consegue me compreender, mas não. É isso. Ngola Quiloajó, uma pergunta também para si. O tribunal alegou que Adalberto Costa Júnior era cidadão português no ato da candidatura, e essa razão do Congresso ser anulado e ele ser destituído, ou seja, e a sua presidência ser anulada. Como é que se defende a legitimidade de um líder que tecnicamente violou os próprios estatutos do partido que pretendia dirigir? Olha, eu costumo dizer o seguinte: Adalberto Costa Júnior, ele sempre apresentou-se como uma pessoa que gosta de passar por cima de certos assuntos. Por exemplo, Adalberto Costa Júnior foi estudar um curso que só leva 4 anos, mas ele acabou levando 12 a 15 anos para fazer essa formação. Então isso já diz um pouco dessa pessoa. Por isso é que eu disse desde o princípio, eu não estou aqui para defender Quando percebeu isso, anulou sim o Congresso da UNITA, mas também a nossa lei deixa claro que quando isso acontece, a pessoa ainda pode renunciar à segunda nacionalidade. E Adalberto fez, como diz os estatutos, renunciou e
junto dos seus advogados, deu sequência e foi. Por que Adalberto não é presidente? Porque perdeu as eleições. Eu repito, por que Adalberto não é presidente? Porque perdeu as eleições, ganhou juízo, perdeu. Não é aqui porque é filho do branco, é filho do... Não, é porque perdeu as eleições. Está a entender? Isso não significa que ele não é presidente por não ser angolano. Ele não é presidente porque perdeu as eleições. Agora, quando se fala aqui de quadros, se questiona aqui quadros da UNITA, e eu ouvi o meu colega de painel a falar, ele esquece que João Pinto é um quadro da UNITA. Silvia Lutucuta é um quadro da UNITA. E eu podia continuar a citar aqui quadros da UNITA que trabalham para o sistema que te paga, que trabalha para o sistema que você vem aqui confundir a mente das pessoas. Porque eu vou dizer quem é o Mos Khalifa. O Mos Khalifa é o cidadão que vai meter outros cidadãos malucos e que no final vão dizer, porra, vou votar já... Desculpa, porra. Não falo mais porra. Vou votar já no MPLA porque, é a única opção que temos. Do jeito que o Mos faz política. Do jeito que o Mos Khalifa junta a política e a religião. Olha, não tem aqui nenhuma diferença. O que ele faz aqui é aquilo que está no Alcorão e na Suna. Ele mistura. Estás a entender? Ele pega a religião, pega a política e junta. E ele pensa que está a fazer alguma coisa. Não, você está a distorcer ideias. Porque, eu vou repetir, ser patriota é respeitar o outro, o outro cidadão. Quando você chega e diz bom dia, tá tudo bem, não sei o que, isso é ser patriota. Quando você se preocupa com as outras pessoas. Quando você faz pelo povo, não quando você faz pelas tuas convicções. As tuas convicções não dizem nada para os angolanos. O que diz para os angolanos é aquilo que muda realmente na vida dos angolanos. Por exemplo, está aqui o Master Angola Vuns, fez esse programa. Sabe por que o Master Angola Vuns fez esse programa? Eu nem preciso conversar com ele. É simplesmente para esclarecer esse problema. E o Master Angola Vuns, mesmo dentro do nosso debate, ele leu-te a lei, onde a lei dizia que basta ser angolano, você pode concorrer a presidente da República. Mas como o teu cérebro está a cubo, está quadrado, está triângulo, está de uma forma obtusa, está de uma forma não muito boa e não esclarecedora, está como se fosse aqueles gotos da samba, você não consegue perceber o que o Master Angola Vuns estava a ler. O que o Master Angola Vuns disse naquela lei que é os pontos que te fazem ser presidente. Por exemplo, o Califa pode ser presidente da República, apesar de ter essa cara de muçulmano, apesar de ter esse rosto de haitiano, apesar de ter essa cara de estrangeiro. Eu vou te falar uma coisa. Você quem te olha no Muzumbo sabe que está a olhar para um estrangeiro. Não, Angola Quilões. E você tem que ficar isso estampado na tua cabeça. Não, nós se seguirmos desta forma, vamos acabar, discutindo. Estamos a nos desviar do tema que nos traz aqui. E vamos ir para as características físicas. Por isso é que, não, Angola Quilões, por favor. Por isso é que foi importante, logo no início da nossa conversa, eu, ser claro no sentido de querer saber as origens de cada um. A partir do momento que ele apresentou aqui as suas origens, de quem o grupo étnico de onde ele vem, os seus pais e por aí afora, e o mesmo foi feito por ti, eu acho que já não é necessário a gente, por exemplo, estar aqui até certa forma descaracterizar o outro como cara de estrangeiro, porque imagina que ele alinha-se também nessa onda, então nós vamos, mais do que debate, vamos ter aqui uma discussão, e não é isso que se pretende alcançar aqui nesse programa. Tá bem. Bem, mas ok, vamos lá. Vamos lá, eu compreendo-te muito bem, mas vamos deixar aqui uma coisa clara. Vamos, pelo menos, respeitar a identidade do povo angolano. Adalberto Costa Júnior faz parte do povo. Pode até ser presidente do maior partido da oposição, mas eu olho ele como um elemento do povo. Enquanto ele fazer parte do povo, eu vou defender Adalberto Costa Júnior. João Manuel Gonçalves Lourenço, eu não defendo, porque nesse momento ele se transforma em símbolo nacional. Ele é o presidente da República, ele não é povo. Ele pode até ser um cidadão, mas ele não é povo, estás a entender? Já Adalberto Costa Júnior é povo. Se alguém vir em haste pública e dizer que João Manuel Gonçalves Lourenço é estrangeiro, eu não vou me pronunciar, porque trata-se de um símbolo nacional. Mas quando ele volta a ser povo, você vai ouvir o meu pronunciamento. Então, eu quero deixar aqui claro que a única coisa que me fez entrar nisso não é nada pessoal. É uma coisa clara. Primeiro, mostrar ao povo angolano que existe um cidadão que não luta pelo povo. E não sei por que luta. Porque quando você não tem uma causa justa, não sei se você está a lutar o quê, se está a fazer o quê. Porque se a tua moralização é levar as pessoas a acreditarem nas palavras de Maomé, não sei o quê, então fala de Maomé, seja claro. Vai direito ao assunto, não precisa dar volta. Agora, se você quer fazer política, você tem que defender o povo. Se você não defende o povo, cala a tua boca. Simples assim. É isso, nós vamos porque o povo nesse momento, Master Angola Vuns, o povo nesse momento está a clamar por justiça. O povo, muita gente na rua essa hora, aqui mesmo no bairro em que eu estou, no Luanda Sul, nesse momento temos mais de
1000 pessoas que não têm bilhete. Agora, se morrerem, para serem enterrados, têm que tratar bilhete antes de morrer. Mas vivo, não estão a aceitar tratar o bilhete deles. E Sim. você vem me trazer aqui essas narrativas que distraem o nosso pessoal. Porque isso distrai. Ok, vamos passar para o Mos Khalifa. Mos Khalifa seguramente que quer rebater aqui os aspectos que foram trazidos por Ngola Quiloange. O que eu simplesmente quero mesmo é que a nossa conversa não se torne uma conversa muito pessoal, quer dizer, não olharmos muito para a pessoa, mas para as ideias das pessoas. Vamos discutir ideias, vamos discutir o tema em si, mas não irmos para a descaracterização do outro. Por favor, Mos Khalifa, a sua opinião, seguramente quer rebater ou prefere que ele faça aqui uma questão, lhe coloque uma questão? Mas, primeiro, eu quero pedir desculpa porque aqui a bateria está a terminar, então parece que tem pouca luz. Eu vou falando e ao mesmo tempo carregando para não sair. Mas é assim, Massa, nós estamos num país onde as pessoas falam que cuidam para agradar as pessoas, para motivar as pessoas. Estamos num país onde o nosso povo realmente foi induzido pela UNITA, pelo MPLA, olhar só para essas duas vertentes, ou MPLA ou UNITA. Estamos num país onde não se fala sobre isso, quem é angolano, quem não é, quem pode concorrer, quem não pode concorrer. É por isso que às vezes, por estarmos num país que não se fala isso, o meu irmão vem aqui confundido a traços físicos. Nós somos africanos, nós somos africanos e como africano há diversidades de milhões de traços físicos, lábios carnudos. É só você dar uma olhada na tua testa, na tua cabeça. Essa parte de cima é mais alongada do que a parte de baixo. Mas eu dou parabéns, porque essa é a África, é a diversidade de traços físicos. Eu dou parabéns à tua forma física, estás a ver? Às vezes tens uma deficiência no outro pé, também ficas coxando. Isso é a África. A África é feita de diversidade cultural. Mas eu não estou aqui para questões pessoal. Eu estou aqui para falar... Bulungu, easy. Mas eu estou aqui para nós falarmos sobre a nossa Constituição. Vamos lá na Constituição. É assim, eu não estou aqui a dizer que o filho de estrangeiro que aqui nasce não é angolano. Eu estou a cobrar a um cidadão que vai se dispor, mais uma vez, concorrer à presidência do país, para tentar nos dar uma certeza. Por quê? Porque ao longo da história, soubemos que o Jonas Savimbi é que veio com esta narrativa, ou a UNITA, de dizer que Agostinho Neto, José Eduardo dos Santos não era angolano. É justo que ele faz isso, é justo. Mas hoje, quando essa narrativa é direcionada realmente aos membros da UNITA, o que a UNITA faz? Começa a usar nossos jovens como Quiloange, que querem realmente ser político à força, sem instrução, sem controle emocional. E eu te aconselho, irmão. Assim as pessoas vão achar que você é frustrado. E eu sei que você não é, porque eu já estive contigo. É um bom ser humano, já me fez um convite na tua rádio. Então porta-se como você se comporta, às vezes, quando está à frente do Mos Khalifa. Assim não, assim vai só se autodestruir, se autodesqualificar, se autodegradar. Estás a rir, né? Mas é assim. Mas o que eu estou aqui a tentar explicar, talvez o angolano que gosta de discernir vai compreender. Tenta ir na nossa Constituição, ou tenta ir em alguns aplicativos, tenta perguntar, um angolano que os pais não são angolanos, pode ser presidente angolano na nossa Constituição? Vê o que a Constituição vai te dizer. A nossa Constituição vai dizer, filho de estrangeiro que nasce aqui, ele não pode ser presidente. Pode ter alguns cargos, mas não presidente. Mas por quê? Porque este filho de estrangeiro tem irmãos que nasceram em outros países. Uma vez chegando à presidência, assim como o ACJ, que você não vê nem um irmão do ACJ, nem um primo do ACJ, nem avô do ACJ. Aqui não tem nada, só fala em Cangenje, no Bailum do Cangenje, Bailum, mas não diz nada. É que, por exemplo, é justo que as pessoas possam desconfiar do Mos Khalifa. E se amanhã eu tentar concorrer à presidência de Angola, eu vou me sentir um pouco triste se os angolanos não cobrar a minha origem familiar. Tá se entender? Mas é preciso que a gente vai treinando o nosso povo para acostumar realmente a fazer cobrança, porque é um cargo muito sério, é um cargo de muita responsabilidade. Então, é isso que eu estou tentando ajudar o nosso querido jovem Quiloange, compreender, só que ele está se deixando levar alguns demônios, alguns cadiapemba que estão de lado, lhe sussurrar, fala assim, para chatear. É mais ou menos isso, mas é isso aqui, é isso. Mos Khalifa, vamos aproveitar que estás no uso da palavra para colocar aqui uma questão, depois passo para o Ngola Quiloange, também tem uma questão para ele. Mos Khalifa afirma que a ascendência portuguesa e cabo-verdiana de Adalberto é um fator determinante. Agora a pergunta é, se um cidadão nasce em Angola, cresce em Angola e luta pela causa angolana, por que o sangue dos pais deve ser um impedimento para ele liderar o país? Fora daquilo que a Constituição da República diz. Estamos aqui a querer saber a tua opinião, a sua opinião. Obrigado, Master. Por quê? Porque esse mesmo jovem que aqui nasce, os seus pais talvez já tenham filhos fora, tenham famílias fora, a sua linhagem está fora. Uma vez chegando ao poder, é claro que a família do mesmo
que não é nativo pode também adquirir cargos muito específicos do mundo alto, como, por exemplo, juiz do Supremo, por indicação, porque nós africanos temos esse costume. Eu chego à presidência, meu primo tem que ser general, minha filha tem que ser, trabalhar na Bodiva, e nós temos isso. Então, para a nossa Constituição, ele praticamente tenta delimitar isso para não acontecer essas coisas. Estou a falar na Constituição, isso não significa que na prática realmente isso não acontece, mas estou a falar de forma Constituição. Para a gente aceitar que o angolano, que aqui, por exemplo, se nós alterarmos a Constituição, daqui mais uns 4, 5, 10 anos, um chinês também pode ser angolano e pode também ser presidente. E nós vamos ter que aceitar isso. Só que em país sério, onde tem seres humanos, não permite que filho de estrangeiro, assim é na China, assim é na Inglaterra, assim é em Portugal também, assim é na Alemanha, não permite que filho de estrangeiro chegue ao poder. Só mesmo nós angolanos que achamos que o filho de um estrangeiro que nasce aqui pode chegar ao poder. Mas por quê? Porque nós angolanos, por sermos colonos, fomos colonizados, escravizados, temos um complexo de inferioridade. Por exemplo, aqui o nosso irmão está a desqualificar por eu ter traços que não sofreu mistura, não sofreu a mistura de raça, mas ele está a elogiar o ACJ, que é o intelectual, engenheiro da onde? Se outro branco, que é o primo dele, disse num vídeo que o Jonas Savimbi perguntou: você já terminou a formação? Ele disse: não, mais velho. Então vai terminar a formação e depois volta aqui. Foi lá em Portugal, ficou passado de ano em restaurante, lá no Vaticano, e mentindo, foi girando até que esperaram o mais velho morreu, veio aqui e se tornou presidente. Mas para o nosso querido irmão, é ministro, é formado, é intelectual, é mais sábio. Por quê? Porque nós temos esse complexo de inferioridade. Basta você falar um bom português, basta você ler bem, vírgula. Para nós angolanos, esse aqui já é o próprio, esse é que tem que governar na linguagem regional. Moço Khalifa, vamos passar aqui para o Angola Quiloange que eu quero rebater. E depois eu tenho aqui uma questão também para o Angola Quiloange. Depois da questão que eu tenho para o Angola Quiloange, vamos abrir tanto a linha telefônica como fazer leitura dos comentários no espaço para comentários. Sim, Angola Quiloange. O microfone é todo seu. Olha, eu tenho que dizer uma coisa. Moço Khalifa, nessa última sua abordagem, pareceu uma pessoa que está interessada a aprender um pouco. É assim. Moço Khalifa, é muito bom quando tu dizes que me conheces e sabes que eu não sou aquilo que você começou a falar. Isso é bom. É assim, meu amigo. Até porque tu já me disseste que eu não sou teu amigo, né? Mas tu me chamas de irmão, então, motherfucker. Ok, um amigo. É o seguinte. Nós temos que lembrar que um cidadão com 35 anos de idade, se foi eleito dentro do seu partido, pode ser presidente. Se é matumbo ou não, essa é a responsabilidade dele e da família dele. Tá bom? Se Adalberto Costa Júnior é formado ou não é formado, esses são outros 500. São outros 500 que nós podemos, por sua vez, analisar com cuidado e tudo mais. Nós temos um líder que nem passou da 9ª classe, que é o Lula da Silva. E você mesmo viveu no Brasil. E você é esquerdista. Quem escuta o teu discurso consegue logo perceber que você é um esquerdista. Por que você é um esquerdista? Porque você concorda com algumas políticas dos homens da esquerda. O que eu estou a tentar falar para ti? O que eu estou a tentar dizer para ti é que em política, e é bom que aprenda isso conosco antes que outros venham e te ensinem, em política nós não estamos a analisar apenas o currículo da pessoa, nós também estamos a analisar a intenção da pessoa. E eu já disse, o que me leva a esse debate não é outra coisa, é a nacionalidade. Bem, estamos com problemas técnicos do lado do Angola Quiloange e vamos assim, deixem-me só passar aqui. Estamos com... Quer me ouvir? Sim, agora está, o sinal está de volta. Consegue me ouvir? Sim, agora sim, houve aí uma pausa certo. Durante algum tempo. Conforme eu dizia. Sim, estamos a ouvir. Sem problemas. Agora. Conforme eu dizia, nós temos que estar a ouvir o que o nosso oponente está falando. Eu no meu vídeo, onde eu defendo Adalberto Costa Júnior. Se você for seletivo, vais ver que eu fui cirúrgico, quer seja contigo e também com Adalberto Costa Júnior. E eu acredito que Adalberto Costa Júnior não tem essa matéria no telefone e está a repetir, porque ele vai se sentir mal ao ver aquele vídeo. Eu não sou e nunca serei teu adversário político, porque você não representa, para mim pelo menos, não representa uma franja política. Mas eu também não posso admitir deslealdade, falta de compromisso político de um cidadão a trazer inverdades como verdade. É feio fazer isso. Mesmo você a ouvir do Master Angola Vuns, porque ele também disse que os cargos de magistrado são proibidos para isso, para aquilo, mas você ainda disse que se um cidadão de pais estrangeiros que nasceu cá puder, por exemplo, ser presidente, vai trazer os seus primos para serem magistrados, não sei o que quer dizer, está a entrar daqui, está a sair do outro lado.
É esse tipo de pessoa que os nossos avós costumam a dar coco. Se tivesse daqui, eu convidaria para ele ter esse direito. É preciso começarmos a entender que nós aqui em Angola lutamos pelas coisas simples. Você acha normal? Você, Mos Khalifa, eu não falei nada da tua vida pessoal e não vou falar, para te mostrar que eu mesmo sou profissional. Eu não preciso te falar nada da tua vida pessoal. A única coisa que eu vou sempre te dizer é que você tem parência de estrangeiro. Mesmo quando eu se encontrar contigo, vou te falar mesmo, você tem parência de estrangeiro. Naquele dia eu liguei para ti e eu te disse, sabe o que significa o Acambo Sonho? Você disse significa sem vergonha. Eu te disse, você não tem vergonha. Lembra? Eu te liguei e te falei isso. E eu vou te dizer uma coisa, amigo Mos Khalifa. Você não pode vir com o discurso de que não, a UNITA também fez isso e agora que estamos a fazer para a UNITA, por que é problema? Não, nós não estamos aqui para estar se devolver. Estamos aqui a fazer as coisas certas. Essa nossa geração não é para estar a fazer as coisas erradas. Essa nossa geração, o nosso foco tem que ser 2027. Eu já falei, 2026 nós estamos atentos, nós vamos tirar o MPLA dali. Com o Mos Khalifa na frente ou com o Mos Khalifa sei aonde. Nem que for para te puxar as bolas, nós vamos puxar, mano. Mas nós vamos tirar o MPLA dali. Por que nós vamos tirar o MPLA dali? Porque nós estamos aqui. Eu estou agora com 37 anos. Tem um documento oficial do Tribunal Constitucional. Que nesse documento tem fake news. Nesse documento tem mentira. Um documento oficial do Tribunal. Como é que você... Isso é um quintal vedado. E você ainda está aqui a discutir que não, ele não é cidadão, não deve... Não, você deveria estar a nos apoiar, nós os políticos, já que você é religioso. Deveria estar a nos apoiar, nós os políticos, que estamos a dar a cara ao tiro, que estamos a dar o peito à bala. Você não imagina quantas vezes nos deteram, quantas vezes fecharam portas para nós, você nem tem noção. Porque você está em cima do muro, você não escolheu. Foi a quem citar. Não, nós, a partir do primeiro dia, começamos a nos pronunciar. Nós falamos, somos a oposição do Estado angolano. E eu vou te dizer uma coisa, até a própria UNITA não me gosta. E eu também não lhes gosto. Se um dia tivermos que trabalhar, tudo bem, mas eu não lhes gosto, que isso fique claro. Eu não gosto da UNITA, não gosto do MPLA, eu gosto dos angolanos. Agora, se ele é da UNITA, não interessa, ele é angolano. Eu gosto dos angolanos, eu amo os angolanos. E que isso fique claro, e você tem que meter na tua cabeça que eu amo os angolanos. Coloca mesmo assim, Angola Quiloange ama os angolanos. Mas Angola Quiloange não gosta nem do MPLA, nem da UNITA, eu não gosto. É isso, Angola Quiloange, vamos já para a pergunta, depois vamos abrir a linha telefônica. Estamos...